Bom, boa noite. Boa noite. Bom, nós temos mais um casal novo aqui no grupo. Eu já orientei sobre o nosso WhatsApp que nós temos. Célia e Marcelo. Célia e Marcelo, sejam bem-vindos. Vou explicar novamente para aqueles que não sabem, que estão começando agora. Essa primeira parte do nosso web sou eu que estou ministrando, mas já está acabando. Até o final desse mês, a minha parte vai encerrar. Aí quem vai entrar vai ser a Suzana, vai dar uma outra etapa do curso, e depois nós temos o Newton Júnior, que eu acho que todos conhecem também, ele vai entrar com uma outra parte também. Então, o curso não vai acabar, simplesmente essa parte que eu estou ministrando aqui, tentando passar para vocês, ela deve terminar agora no final do mês, que já estamos na parte 9, tá? E aí eu só vou falar assim, esse pessoal mais novo que entrou agora, eu já orientei que nós temos um canal no YouTube, que é Web Seara de José. Mas, se vocês quiserem esses slides que eu passe, aí eu vou passar no particular de vocês, porque no grupo eu já coloquei. Se eu ficar colocando as mesmas coisas, se vocês quiserem, vocês dão um alô lá no grupo, eu quero esse material, para vocês lerem todo esse material que já foi colocado. Os vídeos eu continuo deixando no YouTube, para não passar no WhatsApp, porque eles são muito pesados, então eu deixava só os slides para vocês lerem desde o começo, porque nós estamos fazendo um beabazinho, desde o início, as coisas bem simples, depois é que vai ser aprofundado pela Suzana e pelo Newton Júnior, ok? Bom, é assim, eu convidei, não, peraí, eu convidei uma pessoa especial para fazer uma oração hoje, tá? Mas ela não pôde vir. Infelizmente, ela não pôde vir, mas mandou um áudio para a gente. Esse vídeo, né, na realidade é um vídeo. Esse vídeo várias pessoas já assistiram essa semana, porque festiou as redes sociais, mas ele é muito importante, é ele que vai fazer a nossa prece hoje, ok? Senhor, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que meus olhos veem brotar da vida. Muito obrigado porque eu posso ver a beleza da natureza, o ar, as aves, as águas, a maravilha que existe no mundo e que eu, com os olhos e a alma, em profundo silêncio, consigo contemplar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a beleza dos mortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, antigamente. Porque eu sei, depois dessa dor, o teu reino de amor, eles cantarão. Muito obrigado, Senhor. Pelos olhos meus, que veem a misericórdia do amor de Deus. Pela minha voz que canta, que ensina, que ilumina. Pela voz que talteia uma canção. E o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Não canto de noite, não falo de dia, mas eu tenho certeza que aqueles que hoje são impedidos de falar, no mundo depois poderão cantar. Muito obrigado pelas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da laguna, mãos que apertam mãos, mãos que escrevem poesias, mãos de sinfonia, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, seja o que for, pelas mãos que albergam no seu seio o filho alheio, e pelos pés que me levam a andar. Muito obrigado, eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, deformados, fracassados, e eu posso cantar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar,
é tão maravilhoso tê-lo lá. Não é importante se é uma mansão, um palácio, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de amigo ou de irmão. Aquele que lhe dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, dei um teto para me agasalhar, dei uma voz para me acalmar. Eu ainda direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, obrigado, Senhor. Eu quis colocar a oração dele, apesar dela ter disseminado muito nas redes sociais esses dias, e de prestar uma homenagem nossa a ele, que ele deixou uma obra maravilhosa, ele fez muito trabalho de caridade, é um exemplo para a gente, né? Seguir e ouvir os seus bons conselhos. Então essa é a nossa prece de abertura hoje, ok? Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Na semana passada, nós vimos a parte final da parte 7. Nós entramos no momento de reflexão sobre Deus. Tivemos outro momento de reflexão, né? Falamos sobre a classificação dos espíritos, onde eu falei que na questão 100 do Livro dos Espíritos tem toda, não sei se todos tiveram curiosidade de dar uma olhadinha, né? Eu acho que todo mundo estudou, né? Mas é assim mesmo. É assim, um dia vocês vão abrir para olhar a questão 100, entre outras. Então, nós iniciamos a parte 8, falando da doutrina do Espiritismo. E tivemos uma reflexão falando sobre o Espiritismo, que eu vou voltar a repetir. A gente já falou sobre isso no começo, eu falei que nós íamos voltar quando entrasse nesse livro que a gente está seguindo, que é a obra do Leon Denis, ok? Então, nós não terminamos essa fase, porque eu passei um vídeo, já estava quase na hora de terminar, então faltavam 2 tópicos para passar e eu vou passar agora, falando sobre justamente o Espiritismo. A doutrina espírita, como já falamos, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Está em Allan Kardec o que é o Espiritismo, no preâmbulo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Está em Allan Kardec, capítulo 4, capítulo 6, item 4. O Espiritismo nos revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. Ou seja, o Espiritismo ele abrange tudo, ok? Ele tem resposta para todas as questões que a gente levanta na vida. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior,
dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo e submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-lo, que é o que a gente está tentando fazer aqui estudando, né? Eu também estou aqui explanando e estou estudando junto com vocês, estou só aprimorando meus conhecimentos. Então, aquilo que eu também tenho dúvida, eu vou buscar para adquirir mais conhecimento. Isso faz parte tem que fazer parte do nosso dia a dia. Pintou dúvida, vai procurar. Tem um questionamento? Vai tirar essa dúvida, porque senão a gente não evolui. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. A gente sabe que a mediunidade é exercida há milhares e milhares de anos, não veio com o espiritismo, né? Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base no princípio da doutrina espírita e dentro da moral cristã, porque se o médium não tiver moral, ele não consegue praticar a mediunidade como deve ser. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então aqui nós terminamos aqui a parte, cadê a? Aqui nós terminamos essa parte que faltava, parte 8 da semana passada, que não deu tempo, e nós vamos entrar na parte 9. Aqui, ó, parte 9. Vamos lá, então. Prática experimental. O que é praticar o espiritismo? Deixa eu só falar. Tudo isso que nós vamos falando aqui, desde o início, com certeza, quando a Suzana começar o trabalho dela, expor o trabalho dela, ela vai repetir muitas coisas daqui de uma forma mais aprofundada, talvez. Eu estou fazendo mais o básico mesmo, para todo mundo ter uma noção geral, tá, Suzana? Então, não se incomoda que vai repetir, porque é normal, tá? É normal repetir as coisas. O que é praticar o espiritismo? Praticar o espiritismo é 1. Invocar os espíritos e se pôr em comunicação com o mundo invisível. 2. Frequentar assiduamente as reuniões espíritas. 3. Desenvolver os dons de mediunidade que estão em germe em cada um de nós, porque todo mundo tem mediunidade. É uma questão só de nós desenvolvermos, nós praticarmos, nós sermos bem orientados e participarmos de um grupo que tenha conhecimento para nos ajudar, ok? O que é invocar os espíritos? É dirigir-lhes preces e lhes pedir luz, inspiração, ajuda e proteção, que é o que a gente geralmente faz com a oração. Nós vamos falar sobre a oração também, tá? A prece é então ouvida no mundo invisível. A prece é um transporte da alma, que abre um caminho fluídico no espaço. Ela pode atingir os mais elevados espíritos e chegar até Deus, sem dúvida nenhuma. Qual é a melhor das orações? Toda oração é boa quando é uma elevação da alma e um apelo sincero do coração, ok? Agora eu vou dar uma parada, que nós temos um vídeo muito engraçado do Grupo Amigos da Luz. Para quem não conhece, é um grupo que faz trabalhos da doutrina espírita, e eles satirizam, eles brincam, mas eles nos trazem muitos ensinamentos, muitas informações legais. Senhor Deus, o tema desse vídeo de hoje foi o dia 15, né? Ah, não, esse mesmo cartão, meu Deus do céu.
a concentração dele. Esqueci de pagar de novo. Meu querido amigo Jesus, o senhor não tem nada com isso. Eu quero recomeçar, porque eu te concentrei aqui. Eu quero agradecer pelo dia de hoje, o dia 15 de maio. Ih, gente, é o aniversário da minha mãe. Eu não posso esquecer, assim, pelo amor de Deus, já são 3 anos que eu esqueço. Pelo amor de Deus, é sempre a mesma coisa. Ela vê com aquela cara dela, dizendo que está tudo bem, aí sorri, aí me dá um beijo na testa, aí faz aquele olhar triste, eu me sinto uma barata, certo, asqueroso, pote de cocô e me enterra de tristeza. Mestre Jesus, não queria ter falado um pouquinho nesse momento de prece, mas vamos rebobinar. Jesus, que a sua paz esteja nessa casa, que não pague condomínio também, mas isso é depois. Eu quero Senhor pedir que a sua luz esteja no dia, porque eu estou tendo pagamento e que quitar minha luz que vou cortar, Senhor Jesus, não tem nada disso. Eu quero orar, mestre, que eu pague essa conta de Senhor, eu estava com um boleto na mão. Só que eu parei para botar isso, ia passar no correio para botar aquele malote no escritório, que eu não botei também, meu Deus do céu. Eu vou ser demitido, Senhor. Eu botei em primeiro lugar, que a questão da ajuda eu posso ser demitido de jeito nenhum. Você vê que tem um seguro-desemprego. Não botei comida para esse cara, que arração. Que comida que eu vou botar para ele? Então, hoje eu não vou achar para essas 4 noite. Então, dá para ele problema sério de seguro-desemprego. Não sei o que é pensão do gato. Esse cara também só quer um isca, o que eu posso fazer? Eu não consigo me concentrar. Senhor, é muita coisa, os pensamentos vêm pulando na minha cabeça, assim, de uma hora eu não consigo, meu pai. É muita confusão. Eu sou uma pessoa assim, como é que a pessoa lida para ver? Só é Deus, só está aí. As pessoas desencarnadas estão aí, todo mundo flutuando, volitando. Quem está aqui que sabe. Senhor, pessoal, vamos nos concentrar. Só que eu estou conseguindo esses negócios pulando. Então, vamos fazer, deixa vir. Tá, pensa aí, o que é? Eu estou pensando numa dançarina de tanto com cabeça de gato. São relações múltiplas, acabou. Mestre Jesus, eu sou paz esteja nessa casa, tudo bem, mas tem uma coisa que eu resolvi escolher no céu. É o seguinte, eu quero que o senhor me ajude a entender o que é que a cretina da minha ex-mulher pode estar muito linda e bela na Argentina passeando enquanto tem que estar aqui lidando com a pensão da Júlia. Eu não queria que o senhor castigasse ela depois de tudo que essa CPMA fez comigo. Eu só queria que o senhor desse. Eu só queria que. Tá aí, o conceito de prece precisa ser atualizado urgentemente, né? Porque quando a gente para fazer uma oração, a gente realmente tem que parar, a gente tem que se concentrar, a gente tem que agradecer, mais agradecer, como a oração que o Divaldo sempre fazia, né, nas suas palestras, a oração da gratidão. A gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. A gente sempre tem o que pedir, né? Mas muito mais a agradecer, ok? Eu acho esses vídeos bem interessantes para a gente refletir um pouco no nosso dia a dia. Bom, então nós vamos falar justamente isso, a prece. Qual é o poder e a eficácia da prece? A prece faz a conexão com o plano espiritual. A doutrina espírita ensina que a prece é um importante instrumento de conexão com o plano espiritual. No entanto, para compreender o poder e a eficiência da prece, é essencial mergulhar no significado mais profundo e no propósito deste ato de fé. A prece no Espiritismo vai além de um simples pedido com um ato ritualista. Ela é um diálogo com a espiritualidade maior. Ou seja, você não precisa estar na frente de um santo, de uma cruz, ajoelhado no chão, mas você tem que estar focado no que você está fazendo. Você tem que estar concentrado para vibrar junto com a espiritualidade. Senão, você não consegue essa conexão, faz que nem o nosso amigo lá, que fica lembrando a conta que não pagou, o condomínio, conta de luz. Então, quando ela é feita com convicção e sentimento genuíno, a prece tem o poder de elevar o espírito, promover a introspecção e trazer a serenidade necessária para enfrentar os desafios da vida material. A verdadeira eficácia da prece repousa em 2 pilares, a fé e a convicção, ou seja,
É preciso crer firmemente na força superior a quem dirigimos a nossa oração e ter a certeza de que o pedido formulado se alinha ao bem maior. A oração, assim, transcende a simples esperança, tornando-se um reconhecimento de sabedoria divina e da ordem que rege o universo. Além da fé e da convicção, o merecimento também é elemento fundamental quando falamos em eficiência de prece. Porque a gente às vezes ora e pede, por exemplo, a nossa cura. Mas será que a nossa cura, naquele momento, ela é realmente necessária para a gente? Será que a gente não tem que passar por aquela situação para realmente a gente aprender e dar valor para a nossa vida, para a nossa encarnação, redimir de erros de vidas passadas ou até mesmo dessa vida? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, muito bem estudado no nosso ser. Tá? O Espiritismo esclarece que somente é concedido o que está em harmonia com as leis divinas e que contribui para o nosso crescimento espiritual. Essa compreensão nos leva a refletir sobre a natureza de nossos pedidos e a aceitar que, por vezes, o que desejamos pode não ser o melhor para nós ou não ser o momento adequado, que é o que eu acabei de falar. Às vezes não é o momento de você se livrar daquela dor, daquele sofrimento. Você precisa passar por aquela dor, por aquele sofrimento, para aprender, para ter novos conhecimentos, para se redimir de erros passados. Não é punição, tá? Nós mesmos é que geramos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, esqueci o nome, ação e reação, ok? Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, através de um meticuloso trabalho de compilação das instruções de elevadas entidades espirituais, oferecem em O Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo dedicado à oração. O capítulo 27, Pedi e obtereis. Encontramos orientações preciosas sobre como otimizarmos as nossas preces para que elas alcancem uma maior ressonância com o mundo espiritual. Eu já ouvi, eu não lembro de quem foi, mas é um conceito muito legal. Quer conhecer a doutrina? Lê esse capítulo. As orações, as preces, os pedidos para outrem ou para nós, os agradecimentos que tem nesse capítulo, eles mostram todo o conceito da doutrina espírita, da caridade, do amor, dos nossos erros, tudo está descrito nesse capítulo. Se você ler com afinco mesmo esse capítulo, você vai entender bastante a doutrina espírita. A prece, conforme explicam os espíritos de luz, é um chamamento que permite ao homem entrar em contato com o universo espiritual, através do poder do pensamento, seja por expressar gratidão, pedir auxílio ou simplesmente louvar o Criador. Ela é um veículo para a expressão da alma. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, temos: pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Eu ainda caio sempre no âmbito de agradecimento. Eu não sei, já passei por N situações, mas eu tenho muito mais que agradecer por essa vida do que pedir. Eu, particularmente, tá? Não sei vocês, mas eu, nas minhas orações, eu procuro agradecer muito mais do que pedir qualquer coisa. Pedir, se tiver um sofrimento grande, pedir forças para mim suportá-los, e não para curar o meu mal. Eu nunca tive esse dom nas minhas orações. Quando direcionamos o pensamento pela oração, uma corrente fluídica se forma, tornando então possível a comunicação e transmissão das intenções. Contudo, a força dessa conexão é proporcional à intensidade do pensamento e da vontade de quem ora. Ou seja, o pensamento, mais uma vez, está aí na nossa frente. Os espíritos captam as preces independentemente de onde estejam,
demonstrando que o universo espiritual está sempre acessível. Eles também usam essa rede fluídica para transmitir inspirações e estabelecer comunicações entre os seres encarnados ou não. Tudo é uma ponte de ligação. Foi aquilo que eu falei na aula passada. Você faz a sua sintonia. Você tem várias emissoras de TV flutuando por aqui, de rádio, você sintoniza o rádio, você pega uma estação porque ela está passando por aqui. A televisão é a mesma coisa, você sintoniza um canal, você assim. A sua sintonia com o mundo espiritual é igual. Se você estivesse se sintonizando com bons espíritos, você vai sintonizar esses bons espíritos. Se você estiver vibrando no mal, com coisas ruins, pensamentos, você vai se sintonizar com espíritos do mal também. É a mesma coisa. É pelo ato de orar que é possível receber o apoio de entidades benevolentes que nos influenciam positivamente. Fornecem-nos instruções e inspirações necessárias para o enfrentamento das adversidades da vida. Essas intuições e inspirações, elas acontecem no nosso dia a dia, que a gente não consegue perceber, por justamente não estar em sintonia. Mas nossos protetores, nossos amigos espirituais, eles estão sempre nos intuindo, sempre, assim como os espíritos ruins também estão sempre nos futucando para a gente ir para o lado deles, certo? Mas vai da tua sintonia. Se você estiver sintonizado no bem, você capta muita coisa do mundo espiritual. Os benfeitores espirituais sublinham que, ao orarmos, somos envolvidos por uma força moral, capaz de nos auxiliar a enfrentar obstáculos e nos reencaminhar para um comportamento mais alinhados aos preceitos do bem, que foi o que nós falamos. E eles salientam a importância da responsabilidade individual. Assim, se alguém compromete a própria saúde por meios de excessos, não pode simplesmente esperar que a oração reverta as consequências de seus atos sem um comprometimento pessoal com a mudança de hábitos. Ou seja, a gente pede, mas a gente não muda o nosso hábito, nós não muda a nossa frequência. Então não adianta só pedir, nós temos que mudar primeiro a nós mesmos, para a gente poder entrar em sintonia e realmente se descobrir onde nós estamos errando para nos melhorarmos, ok? Certo. Aí eu vou lá, A prece é um suporte, mas não um passe de mágica, que dispensa o esforço próprio na jornada de evolução ou um meio para evadir-nos das leis universais. Ela não tem o condão de desviar os infortúnios automaticamente. Foi o que nós falamos. Ao solicitarmos auxílio, é importante manter a consciência de que o suporte espiritual está sempre à disposição, mas não para poupar-nos do aprendizado necessário, e sim para nos orientar a trilhar um caminho de maior lucidez e virtude. A doutrina espírita nos ensina que, ao pedirmos com fé, seremos atendidos no que concerne à iluminação para fazer escolhas sábias e morais, tal como assegurado nas palavras, pedi e obtereis. Tá? É o resumo de tudo aquilo que nós falamos. Pedi e obtereis, mas você tem que fazer a sua parte. Bom, então entrando na prática, na pergunta 5 dele. O que é uma reunião espírita? É um grupo composto de diversas pessoas unidas pela comunhão dos pensamentos e afinidade dos fluidos e a concordância das vontades. Podemos dizer que isso aqui é uma reunião espírita, certo? Nós estamos rodeados de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito e com a parte espiritual da casa nos dando assistência e nos ajudando no equilíbrio e a proteção. Mas uma reunião espírita é isso aqui, É. até uma palestra, até a Sim, palestra. sim. Tem Sim. gente- Eu só coloquei como exemplo, que é o que nós estamos fazendo agora. Como só Jesus para- disse, né? Enquanto tiver Uma, ou duas as pessoas pessoas. com seu nome, isso vai ser uma reunião. Você adiantou, que tem aqui.
Não tem problema, faz parte. Como deve ser organizada uma reunião espírita? De um grupo de pesquisadores esclarecidos, de um presidente, de um ou vários médios sobre a proteção de bons espíritos. Aí ele já está falando já de uma reunião mediúnica, fechada, onde vai se estudar e desenvolver uma mediunidade, talvez, tá? Onde devem realizar-se essas reuniões? Não importa onde, porque o espírito se manifesta onde quer, mas de preferência em lugar reservado, pois os bons espíritos não gostam de se manifestar na confusão. Ou seja, você tem que ter todo um local preparado, de preferência, para fazer isso. É que nem o evangelho no lar. Você nunca pode deixar entrar na parte de uma manifestação mediúnica, porque não é um lugar próprio para isso. Tem mediunidade? Vai para um centro espírita. Vai desenvolver a sua mediunidade, estudar no centro espírita. E no lar você faz simplesmente o evangelho, mas sem entrar na parte de manifestação, ok? Se perceber qualquer coisa, vai para a casa espírita. É o melhor lugar. Estou certo? Deve-se reunir de dia ou de noite. Tanto de dia como de noite, conforme os espíritos decidirem. Entretanto, a noite é mais propícia às comunicações com o mundo invisível. Por quê? Porque a atmosfera noturna é mais calma. A atividade do dia interfere mais nas correntes das ondas magnéticas. Nessas condições, é mais fácil estabelecer o caminho fluídico entre esse mundo e o além. Aliás, o que significa o provérbio antigo: o dia é dos homens e a noite dos deuses, isso é, dos espíritos. Então, o ambiente noturno ele é melhor mesmo. Queira ou não queira, dá para fazer de dia? Lógico que dá, não tem problema nenhum. Mas a melhor hora de vibração é na parte noturna. Todas as reuniões espíritas produzem as mesmas revelações e os mesmos fenômenos? Não. Cada reunião tem sua característica, cada grupo sua fisionomia. Tudo depende da elevação dos espíritos que se comunicam, nas disposições íntimas dos assistentes e, sobretudo, no valor dos médiuns. Então, não pode se generalizar sobre uma reunião mediúnica. Vai depender qual é a intenção do grupo, qual é a necessidade daquele grupo, a quem eles podem atender, de encarnados e desencarnados. Então, nós vamos falar sobre reuniões espíritas. Porque onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus é o que você falou. Eu te falei que já está ali, né? Jesus enaltece nessa frase toda reunião de pessoas, independentemente da quantidade de pessoas, realizada em seu nome, seja com o objetivo de refletir sobre seus ensinos, compreendê-los na medida da capacidade espiritual de cada um, seja no esforço de querer desenvolvê-los no seu íntimo, a fim de expressá-los no seu sentimento, pensamentos, atitudes e ação, seja para estabelecer, executar e avaliar planos de atividades úteis, de instruções de benefícios a encarnados ou desencarnados. Foi aquilo que eu citei. Nossa reunião é uma reunião espírita que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui estudando, certo? Mas você pode ter outros tipos de reunião espíritas, ok? Pode-se ter uma conversa a dois, pode ser uma conversa a dois, interessados em refletir sobre alguma lição do seu evangelho, transportando-a para os dias de hoje, relacionada com um problema familiar ou social, ou uma reunião com muitas pessoas, para orar e ouvir alguém falar sobre os valores espirituais por eles trazidos. Pode ser qualquer reunião onde a tônica é o bem. Como o Arlindo falou, uma palestra, é uma reunião, tudo envolve. Quando a gente está sentado aqui no salão, na terça-feira, fazendo vibração, é uma reunião mediúnica, você está recebendo assistência da espiritualidade. Por isso que eu falei, não sei quem estava aqui na última... Foi na terça que eu falei sobre a importância do silêncio, da prece, da meditação.
que o Zé Maria me chamou para falar sobre os e-books, para falar sobre o curso, e porque incomoda o pessoal falando, o celular apitando, chegando mensagem. Poxa, entrou no salão. É o que eu falei, o tratamento não começa no momento que a pessoa vai aqui começar a falar. Ela começa quando a gente sai de casa, até chegar aqui, a gente já é conduzido pelos espíritos. A gente já tem um campo de proteção e isso precisa manter aqui dentro. Qualquer casa espírita que você vai, é fundamental a sua concentração. Parou, apaga tudo que está lá fora, toda aquela agitação, a preocupação com contas, com pensão de mulher, pensão de filho que tem que pagar. Elimina isso da tua vida. E naquele momento você se concentra, você faz uma oração, fica vibrando positivo, você vai melhorar muito, ajuda muito, muito, muito. E o ambiente geral, né? Porque às vezes você não está te incomodando, mas aquela pessoa que está do teu lado quer fazer a concentração. Aí apita o celular. Aí a pessoa vira e fala com a pessoa do lado. Aí vai, e desconcentra tudo, tá? Jesus irradia suas vibrações amorosas e sadias sobre todos os humanos, sábias sobre todos os humanos, encarnados e desencarnados, mas só podem receber ou sentir suas bênçãos os que abrem para ele, que se abrem para ele, e os que oferecem condições para recebê-lo, que são essas condições que eu frisei, nós temos que estar em sintonia. Assim, não basta a reunião material de pessoas, não basta citar muitas vezes o nome de Jesus, imprescindível a presença espiritual dos seus membros, ou seja, sentimentos e pensamentos ligados ao Mestre Jesus e aos objetivos da reunião. Se a pessoa vem aqui para tomar um passe, escutar uma palestra, ela tem que estar em sintonia, porque senão ela vai escutar a palestra, tomar passe e vai embora, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. Jesus ressaltou o valor da homogeneidade de propósitos e de métodos entre as pessoas que participam de uma reunião em seu nome, a fim de que ela receba o amparo dos espíritos maiores, beneficiando a todos, encarnados e desencarnados, e atingindo os objetivos propostos. Essa homogeneidade só é conseguida quando todos os participantes estão unidos pelo sentimento da fraternidade, convivendo no respeito às diferenças individuais, todos voltados às finalidades da reunião. Todas as reuniões espíritas são iniciadas com uma prece a Deus ou a Jesus, pedindo a proteção dos amigos espirituais, a fim de que elas sejam realmente úteis a todos, e que as imperfeições individuais não impeçam os benefícios delas. Está bem explicado, né? Onde existe a desarmonia de sentimentos e de pensamentos, as reuniões não podem dar bons resultados, afastando os espíritos bons e atraindo os que gostam de perturbar e dificultar a ação do bem. Assim, percebemos que em qualquer reunião, não importando o número de pessoas, nem as palavras proferidas, nem cantos, nem gestos exteriores, o que atrai as bênçãos de Jesus é a presença de bons espíritos. E a presença de bons espíritos são a comunhão dos bons sentimentos, que levam a bons pensamentos, todos unidos e fraternos, imbuídos da vontade de oferecer cada um o melhor para todos. Então é coletivo. A pessoa, se a gente está reunido aqui, conversando e começa a se discutir, brigar, vai trazer o que para o grupo? Desarmonia. As dúvidas, perguntas, às vezes uma pessoa tem uma interpretação de um assunto, é uma coisa. Agora discutir, se quebrar uma vibração do ambiente, não vai trazer benefício nenhum para ninguém. Por isso, em reuniões em seu nome, com poucos ou muitos membros, só receberão as suas vibrações os que estiverem sintonizados com ele. Foi o que eu falei do rádio, da TV, sintonia. Ok? Bom, vou passar um videozinho. Esse também é bem engraçado e bem interessante. O garçom que é médium, desculpa.
número chave, o consagrado, o capitão, o mestre, o parceiro, vem na frente. Diego, já, você não tá me ouvindo? Tô sim, tô te ouvindo, tô te vendo, tô feliz. Eu só quero fazer uma pedida. Não é essas coisas, né? Eu só queria ser uma pessoa normal, que saísse para trabalhar, recebesse a minha merreca, voltasse para casa, mas não. Estou aqui mais uma vez, vendo e ouvindo pessoas como você. Assim, pessoas como eu, gente morta. Você não queria? Eu sou um executivo. Eu tenho uma reunião daqui a 10 minutos. Eu não tenho tempo para ficar cantando com você. Ah, entendi. E você acha que eu tenho tempo para perder com pessoas como você, que não pode comer, não pode beber, o pior, não posso deixar fugir? O que eu disse? Eu posso te dar uma boa de. Mas com esse tipo de atendimento, né? Você está bobo. Vai tomar conta da sua vida, esse carro para sua morte. Hello. Era só o que me faltava. Será que eu posso participar dessa conversa aí com esse rapaz? Claro, se não tivesse fantasma suficiente por aqui, Venâncio, esse chato aqui que aparece toda hora, do nada, para se meter aqui. Meu corpo, leite morto, não estou vendo ninguém aqui. Que fila, né? O outro não viu o outro, e eu estou vivo desde Deus. Essa sua oportunidade é um instrumento de trabalho. Aí a oportunidade, vamos ajudar esse rapaz. Claro, vamos sim, por que não, né? Até porque não tem mais nada para fazer aqui, atender cliente que realmente pode pagar aqui. Não existe nesse assunto, você acha que eu não tenho dinheiro para pagar? Meu querido, eu tenho dinheiro para comprar esse restaurante inteiro, tá? Eu tenho dinheiro, eu vou te provar, eu tenho dinheiro. Ele não sabe o que desencarnou. Roubaram minha carteira. Está tudo preso à matéria que não consegue nem enxergar os outros espíritos. Fecha a porta desse restaurante agora que roubaram minha carteira. Eu te ajudo. Ajuda aí. Boa tarde, querido amigo executivo cliente. O que o senhor gostaria de comer? Um prato de vento, regado de garrafinhas de ectoplasma? Eu só quero um minuto. Rápido, para ter mais um minuto, tá? Sem como posso não? Milton, tenha paciência. Você fala para ele que ele já não faz mais parte do físico. Ele não tem mais como comer, como beber, entendeu? Querido amigo espiritual, você não faz mais parte do plano físico, então você não pode nem comer nem beber. Você é um espírito de papéis. Você já percebeu que de um tempo para cá as pessoas não têm te dado muita atenção, como se você fosse invisível? Ultimamente não, né? Vocês garçons fazem isso o tempo todo. Não. A gente até faz, tá? Mas não é nem isso que eu estou falando, mais seus amigos e familiares. Você falando agora, realmente eu tenho observado que ultimamente eles não têm me dado atenção. Tá. Aqui são um bando de ingrato, entendeu? Eu faço tudo por eles, me pedindo um tempo, da acelere de trabalho, eu largo no escritório. Mas sabe que eles não entendem? Eu faço isso por eles, para dar o melhor para eles, eu me mato de trabalhar para eles. Isso não é verdade. Não é verdade. Essa ideia é verdade mesmo. Faço isso porque eu amo. Adoro o meu trabalho. Adoro o ambiente de conquista, de adrenalina, de disputa. Isso é um vício para mim, sabe? O dia de madrugada eu acordei e estava todo mundo chorando em casa. Desesperado, mas eu fiquei perguntando o que está acontecendo. Ninguém me respondeu. Acho que cansaram de mim. Cansaram de me pedir atenção, cansaram de me pedir para largar o trabalho, desafrouxar a gravata. Cansaram de me pedir para dar um passeio com eles, numa praça, sentar no chão com meu cachorro quente. Na verdade, cansaram de mim. Oi? É isso? Quem é você? Nada com um pouquinho de auto-reflexão para expandir a visão da gente, não é? Então, esse cara surgiu, eu não vi nem esse cara sentar aqui. Eu te explico. No caminho eu vou te explicando tudo. Vamos lá comigo? Comigo, meu amigo? Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Você acha que eu tenho tempo para ir com você para algum lugar? Eu sei, eu estou aqui exatamente para te levar nessa reunião. E é melhor você apressar, porque tem tanta gente lá que gosta de você. O pessoal está com uma saudade, doido para te dar um abraço. Olha, se ele está falando que as pessoas que estão te esperando lá gostam muito de você, melhor você. Porque para outras pessoas que lá, essa reunião é um pouquinho diferente. E aí, vamos lá? Ou você ainda está sem tempo para as pessoas que te amam? Eu vou. E você, isso mesmo, você está pensando aí. Dá uma olhada para ela assim. Não tem como você buscar. Está se preocupado, está com saudade. Eu aqui, rapaz. Ó, sachê. Já falei para tu parar de ficar tomando conta dos pensamentos dos outros, hein? Isso tem razão de ficar os caras de processo com você. Oi, maninha, tudo bem? Vamos na praça, sentar no chão. E é por aí mesmo, né?
vocês quiserem aprender mais um pouco, lê as obras do André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que eles mostram vários casos de pessoas, e até piores do que esse que nós vimos agora. Bom, continuando aqui. O que quer dizer a palavra médium? Significa intermediário, isto é, que ocupa a posição de mediador entre os membros do grupo e os espíritos que se comunicam. O que é preciso para ser um bom médium? É preciso reunir certas condições ou qualidades psíquicas, intelectuais e morais. Que é médium que eu falei, todos nós somos, mas se nós não tivermos os princípios psíquicos, intelectuais e morais, nós não vamos exercer a mediunidade como deve ser. Quais são as qualidades psíquicas de um bom médium? Primeiramente, e antes de tudo, o equilíbrio psíquico e moral. Em seguida, uma quantidade de fluidos magnéticos suficiente para permitir aos espíritos se manifestarem. A mediunidade não é, então, uma descoberta recente? Não. Mais do que a alma, não mais do que a alma, da qual ela é uma manifestação. Ela é parte integrante da natureza humana, prova nossa afinidade com o mundo invisível e divino. A mediunidade foi praticada no passado? Sim. Graças a ela, a mediunidade, mais do que os tempos modernos, esteve em comunhão com o mundo invisível. O Egito, a Gália, a Grécia, Roma e o povo judeu conheceram a mediunidade. As pitonosias, as sílabas, os druidas da ilha de Shem, os profetas hebreus, os grandes teurgos de Alexandria, como Apolônio da Tiânia, foram médiuns célebres. O próprio Cristo foi o médium de Deus, intermediário entre o céu e a terra. Então vocês veem que não é novo, não veio junto com a doutrina espírita. Isso já existe há milênios e milênios. Disseste que era preciso cultivar a mediunidade. Como se pode fazer isso? Como todas as faculdades da alma, a mediunidade é perfectível, pode ser aperfeiçoada, tá? Ela é desenvolvida pelo exercício, pelo treinamento, pela experimentação, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Mas é preciso, para isso, deixar-se dirigir pelos próprios espíritos, porque são eles que preparam e formam seus médiuns, como um mestre sábio forma o operário que deve ajudar e servir. Num grupo espírita, os membros assistentes têm igualmente certos deveres a cumprir? Sim, é o primeiro de todos, é o de se unirem pela afinidade simpática dos fluidos e a concordância unânime das vontades. Uma única vontade discordante ou hostil neutraliza o fluido coletivo e pode impedir a comunicação. Ou seja, numa reunião mediúnica você tem que estar com todos vibrando da mesma forma, porque uma só distoante e hostil naquele grupo, você vai desarmonizar todo o grupo, ok? É o que ele está explicando aqui. Como eu falei do nosso bate-papo aqui. Se um começar a brigar com o outro, desintoniza tudo, ok? Não se deve jamais introduzir numa reunião um elemento novo sem ter pedido antes a opinião do espírito protetor do grupo, porque só ele julgará das afinidades fluídicas do recém-vindo, ok? Outra pausa aqui, porque é importante também esse videozinho da ligação do plano espiritual, para a gente entender essa relação. Alô? Senhor, conta-nos conselhos de Moraes? Sou mesmo. Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você está querendo me vender alguma coisa, é isso? Não, senhor, dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, mas eu não quero nessa não. Você veio me ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa, e depois isso é tudo enrolação. Eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu, não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem para onde? Para outro planeta, olha que máximo. Agora, só para de palhaçada, você acha que eu sou o quê, criança? Você está me dando trote? Ah, vai, vai para fazer, vai. Não me trote, o senhor ao terminar essa
continuar a sua evolução. Tá, olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da terra, vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a Terra está evoluindo e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. Peraí, eu não entendi direito, então eu fui promovido? Não exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet, olha que fofo. Digamos que é um estilo assim, meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar? Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que conhecimentos tecnológicos, garoto? Não sei nem instalar um ventilador de teto, eu vou ajudar porque na evolução desse lugar. Mas, seus irmãos, não se preocupe. Essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será a peça fundamental para as engrenagens da vida. Mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era para eu me preparar que a Terra ia mudar. Senhor Camões, só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2.000 anos. Os mansos herdarão a terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso, nunca bati em ninguém, não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não é o senhor sendo homofóbico, deixa eu ver, durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor dela, entendeu? O mundo é gay. É gay, é feminino, é hétero, é transexo, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Exatamente. O senhor não fez nada, Rubens. A fila anda, perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas, isso não me rendeu nada, não. Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta em qualquer voo, não. Tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim e um guarda-vida. Os passageiros, sejam bem-vindos ao voo 172, com destino ao planeta menos 2015. Pedimos que, por favor, afivelem seus cintos e tenham todos um exemplo de viagem. Peraí, o meu lanche. Que lanche, senhor? Ué, o amendoim e o guaravita que a garota falou que eu ia ganhar. Ah, sim. Ela estava só zoando. Espíritos não comem. Ah, isso é um absurdo. Olha, eu vou no Procon aí dessa galáxia aí. E olha, eu vou reclamar, porque eles falaram que eu ia ter olha, eu quero uma amendoim e quero meu guaravita. Eu quero agora meu amendoim e guaravita. Não, eu quero meu amendoim e guaravita. Senão eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui na terra. Ninguém me tira. Rapaz, vou contar até 3. É cômico, mas é verdadeiro, né? A gente vê que realmente as pessoas se encaixam nisso. Tiveram oportunidade de evoluir, não evoluir, está 2.000 anos seguindo a trilha, a gente continua errando. Uma hora a gente vai ter que sair. Se o planeta tem que desenvolver e a gente não desenvolve junto, o planeta não vai esperar para desenvolver por causa de nós. Não, nós vamos ser deslocados para outro lugar para poder... Pode perguntar só no final? Ou tem que ser agora? Senão não escuta aqui. É o quê? Não pode perder tempo, exatamente. Bom, vamos falar, será que dá tempo? 10 para as 8? Acho que não, né? 5 para as 8. Vamos falar as perguntas, senão vai atrasar o nosso querido professor Messias. Eu vou parar aqui, falar sobre médium, só um pedacinho que fala sobre médium, para a gente estar... Alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Aproveita que nós temos alguns universitários aqui que ajudam a gente. Messias? Não faz mal. Eu ainda não evoluí para ser o Messias. Eu ainda sou Moisés. É o Alzheimer daqui a pouco. Não, que nem... Fala junto. Que nem eu vi hoje na viagem. Estava vendo a novela? A viagem. Novela, viagem. Então, que a Lucinha Lins, ela sempre tem
deve ser mediunidade, que ela sempre fala assim. Ela chegou para a filha e falou assim: a Dina vai chegar. E a Dina chegou e veio. Quer dizer, ela sente que a irmã está vindo. É isso mesmo. Todos nós temos mediunidade, intuições, sentimentos. Às vezes a gente sente um arrepio quando a gente chega em algum lugar. Tudo isso é uma mediunidade que a gente tem. A gente precisa desenvolvê-la, entendeu? Ir para o centro, procurar, trabalhar, ver se a hora que a gente estiver pronto, a gente é convidado para desenvolver. A minha falecida mãe, de vez em quando, eu levava ela. A minha falecida mãe, de vez em quando, eu levava ela para vir para o centro de segundas-feiras. Aí ela chegava, a gente chegava, assistia a palestra. Na hora que ela tomava o passo, ela começava a chorar. São sentimentos que a pessoa tem quando recebe aquela vibração, né? Toda vez ela chorava. Quando ela vinha pro centro. Alguém gostaria de comentar, acrescentar alguma coisa no comentário? Messias, Suzana? Porque esse material, com certeza, a Suzana vai trazer com mais detalhes para a gente, né? Isso é só uma pincelada no que é mediunidade, para não fugir do... Tinha muito mais material do Leon Denis, mas eu não quis expor tudo, porque senão atrapalha o trabalho também da Suzana depois, que ela vai entrar numa parte mais avançada um pouco. Mas precisava falar sobre tudo isso nessa parte inicial, porque senão as pessoas não tinham muita noção. Alguém não gostaria de falar alguma coisa? Ô, minha amiga, gostaria de falar alguma coisa sobre esse material? Não? É a Nilza. É a Nilza, né? A Nilza, não? Quem é? Se eu permitir, é que a gente não tem mais tempo correr. Tem que aproveitar essas oportunidades. As oportunidades estão aí para todos, né? Para todos. Todos aqui estamos aprendendo, tá? A Suzana, quando for dar o material dela, com certeza ela vai ganhar mais conhecimento daquilo que ela vai estar expondo. O Nilton, quando também fizer o dele, ele também vai ganhar mais. Que nem eu sempre falo, a leitura de um livro. Você lê um livro, que nem o Nosso Lar, que nós estamos estudando. Já li ele várias vezes, mas cada vez que a gente lê, a gente percebe uma coisa que não tinha percebido, a gente fica em dúvida com alguma coisa. Inclusive, hoje eu tenho uma dúvida para perguntar para o Messias desse capítulo de hoje. Faz parte. Apesar de já ter lido, a gente sempre tem dúvidas e alguns questionamentos. Faz parte. Será? Não sei, pode ser diferente. Pode ser que a sua dúvida seja diferente. Bom, alguém quer fazer uma prece final, que eu estou meio rouco já, para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje? E não esqueça, eu fiz uma enquete lá no nosso grupo, para a gente ter certeza se na última quinta-feira vai ser transferido para sexta, porque se for para poucas pessoas, você faz, Messias? Uma prece para a gente? Você levantou o braço? Pela última vez que eu vi essa enquete, só tinha acho que uma pessoa que falou que não viu. Tinha duas. Faz para a gente, que eu estou meio rouco. Por favor. Já põe, já fica. Não, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Quer dizer, uma pergunta não, um comentário. No slide anterior, quando você falou dos médiuns, né, que são dirigidos pelos espíritos. Na realidade são os mentores, né? Mentores, para não ficar Essa generalizado. é a resposta do Leon Denis. Sim. Só para não ficar generalizado, né? Que senão a gente pode achar que a gente pode, até a gente pode ser dirigido por qualquer espírito, digamos assim, né? Com Nós todo somos respeito. dirigidos por vários, né? Nós somos dirigidos por vários, mas aí a sintonia entre você e seu mentor é que faz com que você se torne médium para uma reunião mediúnica, para um trabalho mediúnico, né? Essa é a sua sintonia com o mentor e com os outros médiuns da sala, digamos assim. Né? Legal, isso, né? legal. Fazer oração. Faz oração. Por favor. Está com ruim a minha garganta hoje. Pegando.
Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos primeiro agradecer ao nosso anjo da guarda que nos acompanha diuturnamente. Agradecer também aos mentores dessa casa, aos trabalhadores espirituais dessa casa que prepararam esse salão com tanta bondade, com tanta alegria para nos receber. Agradeçamos também a todas as fraternidades do espaço que cuidam do nosso planeta, junto com Ismael, que é o governador e o protetor do nosso Brasil, junto com Jesus Cristo, que é o governador e protetor do planeta Terra. E agradecemos principalmente a Deus pela oportunidade de estarmos nessa caminhada terrena, corrigindo os nossos erros diariamente e tentando sintonizar com o bem sempre. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E para quem ficar, a aula do capítulo 38 realmente é bem interessante. Obrigado a todo mundo, tá? Obrigado por todos pela presença e o convite está estendido. Quem quiser ficar na aula do nosso lar, está aberto a todos, tá? Ok? Obrigado.